No cenário da cultura pop, temos diversas representações de uma Banshee. Na série Teen Wolf, por exemplo, a personagem Lydia descobre que é uma Banshee em um momento crucial, quando sua vida está em perigo e quando está prestes a ser sacrificada. No filme da Marvel, X-Men, Primeira Classe, nós temos o mutante Sean Cassidy, que também recebe o nome de Banshee, devido aos seus poderes supersônicos com a voz. Já no universo da DC Comics, nós temos Siobhan McDougall, a Banshee prateada, uma meta-humana que faz parte da sociedade dos supervilões e que aparece na série da Supergirl. Mas afinal de contas, você sabe o que é uma Banshee? Agora, falaremos o que é efetivamente uma Banshee. Em gaélico, língua falada pelos celtas goidélicos da Irlanda, a palavra Ban significa mulher, dama, e a palavra She significa espiritual, sobrenatural, feérico. Segundo o folclore celta, as Banshees seriam espíritos chorosos que aparecem como um aviso antecipado da morte de um familiar, mesmo que este esteja distante. Assim, elas eram vistas como emissárias do mau augúrio e do azar, e às vezes até da morte. Na verdade, o nome específico para esse tipo de Banshee seria Banquine, que significa mulher chorosa, mulher que grita, em gaélico irlandês, ou Bannie, mulher lavadeira, em gaélico escocês, onde traz uma conexão com as deusas Morrigo e Baeth. Mas focaremos um pouco mais na etimologia de Banshee, já que temos uma introdução sobre o conceito de Banshee, que, como dito anteriormente, significa mulher espiritual, mulher fada, uma vez que seu nome tem relação com as colinas e com os montes onde os deuses Tuatha de Danann foram habitar após a batalha contra os Milesianos, retratada no Lebor Gabála Eren, o livro das invasões e conquistas da Irlanda. She também era a forma ao qual os celtas insulares e os druidas chamavam o povo das fadas, um povo encantado, um povo sobrenatural, mas que é muito diferente do que é representado pela Disney e pelas histórias infantis. A própria Banshee é um exemplo disso. Contudo, apesar da fama de mau augúrio, uma Banshee também poderia ser um espírito de algum ancestral de uma determinada família que aparecia se lamentando, chorando ou gritando para dar um aviso e preparar aquela pessoa para eventos fatídicos vindouros. E é aqui que temos uma ligação das Banshee com Baeth, a deusa da guerra, da estratégia, da discórdia e da profecia. Do mesmo modo, quando uma Banshee aparecia em visões lavando roupas ou armaduras ensanguentadas sob a forma de Banni, ela estava comunicando uma possível derrota em uma guerra, em uma batalha ou a morte de um guerreiro. Nesse caso, a Banshee era uma emissária de Morrigo, a deusa da guerra, do poder, da fertilidade e da morte. Infelizmente, devido à popularização do termo Banshee, todos os termos distintos que eram utilizados para diferentes classificações foram resumidos a um único nome, e todas as mulheres fantasmas passaram a se chamar Banshee e receberam os atributos da Banquine, ou seja, aquela que chora, aquela que grita. Essas associações remontam às práticas do Paleolítico, quando as sacerdotisas mimetizavam sons em animais noturnos. Prática essa que foi mantida pelos celtas e por vários povos de origem proto-indo-europeia, sendo o mais popular deles a coruja. Em grego, a palavra para coruja é strix, e encontra sua etimologia na palavra grega trisô, que significa chiar, ranger, e a possibilidade dela ser um substrato pré-grego do proto-indo-europeu strieg, que significa cortar. Curiosamente, existe uma coruja chamada rasga mortalha, que ao voar produz o som de uma tesoura cortando pano. Essa coruja é extremamente temida até aqui no Brasil, pois é dito que ela traz sempre notícia da morte de um familiar ou de um conhecido próximo, o que já mostra uma grande semelhança com a lenda da Banshee. Além de ser um termo para coruja, Strix também era a forma a qual os gregos chamavam as assombrações e os fantasmas que rondavam os bosques e florestas, ou monstros que apareciam à noite. Strix também era o nome que os gregos utilizavam para chamar uma bruxa.
Talvez isso tenha sido uma comparação pelos hábitos noturnos de ambas, tanto da bruxa quanto da coruja, ou uma analogia do grito da coruja e dos gritos e dos cânticos noturnos dessas sacerdotisas, costumes que elas herdaram dos antigos habitantes da Europa do Paleolítico. Interessantemente, em oposição à teurgia, que era um sistema mágico grego para entrar em contato com as entidades olímpicas, que atualmente são chamadas de angélicas, existia o termo goeteia, que significava bruxaria, e que deu origem à palavra latina goetia, normalmente referida à magia negra e à necromancia, que é a evocação dos mortos. O radical da palavra grega goeteia é gós, que significa chorar, gritar, se lamentar, e posteriormente passou também a designar feiticeiro. A prática da goécia também é conhecida como a arte gritada, a invocação dos nomes bárbaros, que seriam nomes corrompidos onde a língua falada remete a algo incompreendido, como por exemplo a magia helênica invocando nomes egípcios. Para os gregos, todos aqueles que falavam outra língua que não fosse o grego eram chamados de bárbaros, que vem etimologicamente da palavra barbar, um termo para balbuciar, gaguejar, o que já é expresso pela cacofonia da palavra, que hoje nos dias atuais seria algo comparado a blá blá blá. Posteriormente, barbar virou um sinônimo para qualquer povo estrangeiro. Com exceção do povo egípcio, os gregos consideravam todos aqueles que não falavam grego como seres inferiores e passíveis à escravidão. Anos mais tarde, o Império Romano se apropriou do termo grego barbar e escalonou seu significado para tudo aquilo que era selvagem, mau e irremediável, criando o termo barbárie. Num dualismo fruto do preconceito e da ignorância, Roma se coloca como uma sociedade civilizada, sendo um espelho da polis dos gregos, combatendo a tudo aquilo que era bárbaro. Sob a crisálida de civilizar esses bárbaros, Roma começa a invadir, estuprar, matar e até destruir pessoas, culturas e territórios, o que pode ser visto nas guerras púnicas contra a Rainha Dido e os cartagineses no norte da África e principalmente contra todos os povos célticos da Europa. Naturalmente, entre os celtas haviam druidas e as druidesas, sacerdotes e sacerdotisas ligados à natureza e que tinham como missão evoluir a sociedade celta com base no amor, na honra, na glória, mas sem desligar o povo da fonte natural de vida, a deusa, Dana, ou seja, a própria natureza manifestada. Diferente de Roma ou da Grécia, na sociedade celta a mulher tinha grande destaque, podendo exercer diversas funções, inclusive ser rainha ou general de um exército, uma sacerdotisa. Era livremente e tinha seus direitos pautados em igualdade com os homens, principalmente entre os celtas atlânticos e entre os celtas insulares. Isso era visto como um terrível ato de barbárie para os romanos, pois em Roma a mulher não tinha direito a nada e raramente tinha permissão de andar sozinha nas ruas. Afinal, não podemos esquecer que Roma foi fundada aceitando todos os criminosos irremediáveis que fugiram de suas tribos, o que levou ao rapto das Sabinas, onde os romanos sequestraram as mulheres do povo sabino e as mantiveram em cativeiro, estuprando-as diversas vezes e de diferentes modos, a fim de gerar descendentes e aumentar a população. Também é válido lembrar que na Roma Antiga o estupro era algo comum, sem punições, até que aconteceu o episódio do estupro de Lucrécia, uma nobre romana que foi considerada a mais virtuosa, a mais casta e a mais pura entre as mulheres em uma competição que os homens fizeram para definir quem tinha a esposa mais valiosa. Lucrécia foi estuprada por Seixo Tarquino, que era primo de seu marido e filho do rei de Roma, conhecido como Tarquino, o Soberbo. Posteriormente a esse acontecimento, a fim de recuperar a sua honra, a honra de seu marido e de sua família, Lucrécia teve que cometer suicídio, pois esse era o mandamento geral quando uma mulher casada era estuprada em Roma. A culpa sempre era da mulher. Assim, Lucrécia se suicidou. Isso levou a uma rebelião que começou a queda da monarquia romana e a transição para a república em 509 a.C. Conhecida. Enfim,
Tanto para os gregos quanto para os romanos, a mulher não tinha valor. Eles tratavam suas mulheres como cidadãs de última classe, pois para ambas as civilizações, uma vaca valia muito mais do que uma mulher. E, naturalmente, Cartago, sendo governada pela rainha Dido, representava uma ameaça, tanto que os gregos passavam a chamá-la como se ela fosse Lâmia, o demônio. Algo não muito diferente acontecia entre os celtas, uma civilização onde a mulher podia assumir um posto de liderança. Obviamente, esse não era o único motivo para essas guerras. Cartago era uma potência marítima e os celtas eram riquíssimos em ouro, estanho, bronze e diversos metais, que interessavam a Roma. Assim, tanto as mulheres como suas deusas e a sua magia começaram a ser demonizadas nesse período e, posteriormente, a Igreja Romana terminou o serviço. Então, naturalmente, uma Banshee, que era um espírito ancestral, uma protetora da família, ou uma sacerdotisa antiga que vinha avisar eventos fatídicos para proteger a família, foi convertida como uma personagem ou como uma coisa horrível, ou seja, o mal encarnado. Tanto Roma quanto Grécia herdaram essa prática de diminuir a mulher dos povos proto-indo-europeus. Quando os povos proto-indo-europeus fizeram seu levante migratório, se espalhando da Índia até o extremo norte da Europa, além de dominar, conquistar e disseminar sua linguagem e sua cultura basilar, eles também absorveram algumas práticas e alguns costumes dos povos locais onde se estabeleciam, o que possibilitou a origem dos povos indo-europeus como celtas, romanos, gregos, germânicos, eslavos, bálticos, védicos, arianos, itálicos e etc. A título de curiosidade, o idioma, ou melhor, a língua e a linguagem dos proto-indo-europeus é uma das mais antigas da humanidade, não possuindo, até o momento, nenhum vestígio escrito. Devido a isso, esse foi o idioma escolhido e utilizado como língua dos engenheiros no filme Prometheus, de 2012, dirigido por Ridley Scott, um prelúdio de toda a série Alien. Itai, kuntum, prachtu, starsiasent. Ja hadden vestate, tava credastent. Va voleteva, margul no naia. What did he say? He asked to know why you're here. Idach manemai, jana mortus steda. Kuiva, on itam sostater creda. Uarnonem idemarium cat caecarste. A linguagem dos povos proto-indo-europeus pôde ser rastreada através de um estudo profundo que se debruçou sobre expressões e palavras de diferentes povos da Europa, da Ásia Central, do Norte da África e da Índia, que possuíam o mesmo significado, mesma pronúncia e outras similaridades. A título de exemplo, temos a palavra pai, pater, no proto-indo-europeu, Peter, em védico, pater, em grego, Peter, em latim, ater, em gaélico-goidélico, vadar, em inglês, e art, em gaélico antigo, father, em nórdico antigo, entre outras línguas. Tudo o que sabemos até o momento sobre o conjunto de povos proto-indo-europeus deve-se aos achados arqueológicos, a comparações culturais entre diferentes civilizações, reconstrução linguística e similaridade religiosa, como ocorre entre o druidismo, filosofia do extremo oeste da Europa, o Mazdismo, vulgarmente chamado Zoroastrismo, filosofia da antiga Pérsia, atual Irã, e a antiga religião védica da Índia. É importante ressaltar a diferença entre o proto-indo-europeu e os indo-europeus da Idade dos Metais, uma vez que o primeiro é ancestral do segundo. É atribuído aos povos proto-indo-europeus a domesticação do cavalo, a domesticação do gado e o desenvolvimento de um sistema agrícola, mesmo que, majoritariamente, esses povos fossem seminômades. Outra grande invenção atribuída a ele é a roda sólida, que auxiliou no desenvolvimento de um carro de bois para o arado. Eles também desenvolveram o culto ao deus masculino, ao deus Sol, ao deus do céu e aos ciclos sazonais. Esse deus era chamado de Auspata. Logicamente, não demorou muito tempo para que se estabelecesse um sistema patrilinear, ou seja, a linhagem, a herança e a sucessão passava a ser agora do pai para os filhos.
diferente do que acontecia na Europa antiga. Voltando ao tema central e principal do nosso vídeo, as banshees, nós vimos que a palavra designada para coruja em grego, strix, também era utilizada para designar bruxa. E possivelmente as línguas itálicas pegaram esse radical e desenvolveram a palavra strega, uma palavra romana que também significa bruxa, e também tem ligação com o verbo gritar. Já no espanhol nós temos bruja, no catalão nós temos bruxa e no português nós temos a palavra bruxa, que supostamente viria do verbo itálico brucia, que significa queima. Mas isso é um indício de algo muito mais antigo, ligado à palavra celta da Gália, bricta, que significa magia, e tinha ligação com as brictas, uns sacerdotisas do fogo, de Bricta, cognato gaulês para a deusa irlandesa Brigit. Palavra semelhante também era vista em outras línguas célticas, em diferentes locais, como no irlandês arcaico Bricht, que significa encanto, e no bretão arcaico Brith, que significa magia. Essas palavras têm ligação com a palavra Brix, que significa primeiro a nascer, um termo iniciático para definir os bardos, primeiro grau do sacerdócio de druidismo que tem total ligação com a deusa Brigit, principalmente por ela ser a padroeira da música, da luz, da arte e da poesia. Segundo uma placa de chumbo encontrada em uma comuna, l'Hospitalier du Lazercy, em Avenoir, no sul da França, Bricto era tanto uma palavra para designar os bardos ou aqueles que estavam se preparando para isso, como também era uma palavra ligada a maldições cantadas, pois a placa de chumbo contém uma maldição contra um grupo de mulheres. Saindo da Europa, indo direto para a Índia, outra civilização com herança dos proto-europeus, nós temos a palavra Kritia, que significa aquilo que deve ser feito, a ação. Posteriormente, essa palavra também passou a ser o nome de uma deusa do mal, associada ao grito e à briga, e também passou a ser um tabu dentro do jainismo, outra filosofia e crença indiana. Isso nos faz entender a origem da palavra bruxa no sânscrito, que é Krityaka, que antes era algo positivo e com o tempo se tornou em algo negativo. Mesma coisa que aconteceu com as banshees e com toda a cultura feminina em diversas partes do mundo. No nosso universo tudo é dual. Da mesma forma que existe o dia, existe a noite. E nada é unilateral. Assim, nós temos a banshee, que é protetora da família, que é uma emissária que vem avisar perigos iminentes, como nós também temos as banshee, que são maléficas, ou que são espíritos vingativos ou que sofreram um grande trauma antes do seu falecimento e estão presos a uma determinada localidade. Uma banshee também poderia aparecer como um espírito vingativo ou guardião de um local. Para os antigos celtas e druidas, a morte não significava o fim e o mundo espiritual era muito próximo ao mundo físico, separado por um pequeno véu que as brumas poderiam romper facilmente. Além disso, havia a crença de que alguns locais eram mais propícios para que houvesse um contato com outro mundo. Como foi dito, existem as banshee que são espíritos vingativos. Um exemplo é Jarak-Du, a sugadora de sangue vermelho, uma mulher fantasma que drena a vida das pessoas por ódio e pela injustiça que sofreu. Segundo o folclore celta, ela era uma linda jovem que se apaixonou por um camponês. Sua beleza era conhecida por todas as terras célticas. Devido a isso, seu pai, com muita ganância, a obrigou a se casar com um homem rico, que era muito cruel e a torturava todos os dias até que a jovem cometeu suicídio. Na antiga Irlanda havia uma prática de porem uma pedra pesada sobre o túmulo para que os mortos não voltassem à vida. Porém, como todas as pessoas estavam se sentindo muito culpadas por verem a jovem parecer na mão de seu marido e não fazerem nada, esqueceram de colocar a pedra, o que deu origem a um monstro terrível. Como foi dito anteriormente, na Escócia existem as Biani, que podem ficar presas em uma localidade sem conseguir se desprender. Diz a lenda que algumas foram mulheres que morreram durante o parto e que aparecem sempre com uma criança chorando ao seu lado enquanto lavam roupas ensanguentadas com muita dificuldade, pois seus seios estão gigantes de tanto leite.
Acredita-se que uma das formas de poder libertar essas almas é lavando todas as roupas das falecidas, principalmente os lençóis do par. E aí, você sabia que existia uma variação tão grande assim para Banshee? Pois é, são várias. Agora, como o nome Banshee ficou popular? Como esse nome caiu na cultura pop? Abordamos o que era uma Banshee e a sua diversidade. Também falamos sobre alguns personagens inspirados na lenda da Banshee, onde temos Lydia, da série Teen Wolf, a Rainha Sindel, do jogo Mortal Kombat, a Banshee Prateada, da DC Comics, Sean Cassis, da Marvel, e mostramos até uma aparição da Banshee na série Supernatural. Mas você sabe como uma lenda da Irlanda primitiva conseguiu alcançar tal relevância na cultura pop? A Banshee, o Dullahan, que é o Cavaleiro Sem Cabeça, as fadas, o Leprechaun e diversos contos irlandeses, e inclusive a festa do Halloween, se tornaram populares nos Estados Unidos devido à imigração massiva que ocorreu no século XIX, em decorrência da Angostura Mór, a grande fome irlandesa, que ocorreu entre 1845 e 1852. Uma espécie de homicídio, que se assemelha morfologicamente a um fungo, contaminou todas as batatas e tomates da ilha, alimentos na base da alimentação, principalmente dos mais pobres. Além da Irlanda, algo semelhante ocorreu na Escócia, provocando também uma onda migratória para os Estados Unidos e Canadá. Irlanda, Escócia, Ilhas Man e outras ilhotas ao redor eram as terras dos celtas goidélicos, que compartilhavam cultura similar. Ao chegarem nas Américas, os gaélicos, ou goidélicos, logo espalharam seus hábitos e seus costumes, que passaram a fazer parte do próprio folclore americano. Para aqueles que têm interesse em saber mais sobre o triste período da Grande Fome, eu indico o filme Black 47, ou Black 47, de 2018, dirigido por Lance Dale. Como diria o Pernalonga, por hoje é só, pessoal. E é isso. Quero agradecer a todos aqueles que permaneceram nessa saga sobre a explicação das Banshees, porque para mim é um imenso prazer compartilhar a cultura dos povos célticos e druídicos, uma cultura tão valiosa, tão preciosa, que permeia o inconsciente coletivo e o nosso folclore, e às vezes nós não temos nem noção. Eu vou voltar posteriormente a falar sobre mitologia celta e como a mitologia celta está aplicada na nossa vida, em festas, em feriados, em festivais. Tá ok? Obrigado pela atenção de todos.